Bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero compartilhar com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Estas palavras de Jesus foram ditas no contexto sobre o tema da ansiedade. Jesus, a partir do versículo 25, ele diz para os seus discípulos para não se preocuparem com comer, com beber, com vestir, porque a vida é mais importante do que essas necessidades que temos diariamente. Porém, a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, nos faz ter preocupações acerca dessas coisas, e preocupações até em nível alto, né? Principalmente nos tempos de crises. Então começamos a nos preocupar com o que comer, o que beber, o que vestir, e este mal, então, emocional e espiritual acaba surgindo, a ansiedade. Essa preocupação demasiada com aquilo que ainda está no futuro, mas nós atualizamos esse problema e trazemos para o dia de hoje e antecipamos com isso também a nossa preocupação, a nossa dor e o nosso sofrimento também. A ansiedade nunca é boa, né? Por quê? Porque ela acaba nos prejudicando no sentido de desfrutar a vida. Nós não desfrutamos a vida quando estamos ansiosos ou somos ansiosos. Nós não conseguimos usufruir os benefícios do próprio dia, né? O dia presente. E nem temos aquela disposição de agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez no passado por nós. Estamos sempre olhando para frente, para o dia do amanhã, preocupados com aquilo que imaginamos que vai nos acontecer. Coisas ruins, geralmente. Então, nós precisamos cuidar do nosso coração, precisamos tratar dessas ansiedades diárias que atacam o nosso bem-estar. E a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, é o grande remédio que nós temos para lidar com a ansiedade. Jesus, no seu Sermão do Monte, ele vai exatamente nessa direção. Ele vai mostrar aos seus discípulos como cuidar disso. E como é que eles deveriam cuidar da sua ansiedade diária, a sua ansiedade de cada dia. Primeiro, ouvindo a voz de Deus, né? Ouvindo a voz de Jesus. E não a própria voz do seu coração e nem mesmo a voz dos outros. Nós temos que ouvir, dar ouvidos à voz de Deus. Nós temos que recorrer à palavra de Deus e ali nós encontraremos então o que precisamos para lidar com essa ansiedade que muitas vezes prejudica até mesmo a nossa vida, a alegria da nossa vida, né? Em segundo lugar, o texto, nós não lemos todo o texto, mas Jesus nos ensina que Deus conhece todas as nossas necessidades. Ele diz aqui que o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, versículo de número 32. Deus conhece todas as coisas, Ele sabe que precisamos dessas coisas. Então, você precisa confiar que esse Deus que cuida de nós, que nos criou e cuida de nós, que nos ama a tal ponto que entregou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter vida eterna, certamente também cuidará dessas nossas necessidades materiais. Então, primeira coisa, dê ouvidos à voz de Deus. Em segundo lugar, confie. O Senhor sabe que você precisa de todas essas coisas. E em terceiro lugar, esse versículo que eu li, o 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, a terceira coisa que você tem que fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça, é buscar cumprir a vontade de Deus em sua vida, é obedecer os mandamentos do Senhor. E qual é o mandamento do Senhor Jesus? Que possamos crer naquele que o enviou, nosso Deus, e crer também naquele que foi enviado,
Cristo Jesus. Isso está em João capítulo 17. Então, quer cuidar da sua ansiedade? Ouça a voz de Deus, confie no seu conhecimento a respeito das suas necessidades e busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, as suas necessidades, serão satisfeitas em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor o permitir. Deus abençoe e até lá.